Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha neste dia, nesta reflexão, nos encontramos em torno da palavra, em torno do Cristo que nos une e nos torna um no seguimento ao seu reino. Obrigado a toda a comunidade das sedes de Maringá por este convite, por esta oportunidade de estar aqui, junto com vocês. Eu sou o Padre José Antônio, da paróquia São Judas Tadeu de Cruzeiro do Sul e Imaculada Conceição de Uniflor. Hoje estamos aqui, na paróquia São Judas Tadeu, em Cruzeiro do Sul, conversando com todos vocês. Com muito amor, com muito carinho, com muita fé. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor que nos reúne em seu amor, nos convida a um seguimento verdadeiro, integral, com o coração indiviso, certo na caminhada por Ele. Por isso, entreguemos a nossa vida ao Senhor nosso Deus e peçamos que Ele nos ajude neste dia. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Porque por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me destes, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardes com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, somos chamados a olhar para a nossa caminhada, a olhar para a nossa vida, a olhar para a nossa fé, porque a Quaresma nos conduz a uma festa muito grande, a festa da ressurreição. A Quaresma nos conduz à Páscoa, o ápice da nossa fé cristã. É então num caminho de deserto que nós vamos nos encontrando com o Senhor, que nós vamos purificando a nossa vida, que nós vamos purificando a nossa existência, abandonando os nossos vícios e olhando para aquele que é o nosso Salvador. Se o povo com Moisés no deserto lembra-se que foi Deus que os libertou,
Foi Deus que com a sua mão poderosa, com o seu braço estendido, os tirou do Egito. Hoje nós nos lembramos do Cristo, que continuando a história da salvação nos liberta, nos tira do pecado e da morte e nos deixa plenos na mesa do Senhor. Não nos quer mais como escravos, não nos quer mais no lugar de servos, mas nos quer diante dele, como filhos, como filhas, sentados na mesa do Rei. Por isso que o Senhor está sempre conosco e nos ensina a vencermos todas as dificuldades, a superarmos tudo aquilo que nos atrapalha no seguimento. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo, no deserto, onde o povo murmurou por pão, agora nos ajuda a sermos fiéis. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás apenas a Deus, e apenas a Ele prestará o seu culto, a sua adoração. Assim também somos nós, chamados neste domingo, dia do Senhor, dia da salvação, dia de celebrarmos a nossa libertação. Também somos nós chamados a nos alimentar da palavra do Senhor, a prestarmos o nosso culto a Ele, a não nos deixarmos ser tentados, e se formos, lembrarmos que é Deus que nos fortalece, que nos liberta e que nos ajuda no nosso seguimento pleno ao Deus da vida. A Escritura diz: a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. E é assim que o Senhor permanece conosco, com aquilo que falamos, com aquilo que escutamos, com o pão que nos alimenta, com o nosso coração, que é aquecido pela graça do Senhor, que é aquecido pela misericórdia, com um Deus que se adianta na salvação, permanecer vivendo este tempo de Quaresma, jejum, penitência, caridade, permanecermos firmes, porque é o mesmo Deus que nos ama, que nos cura, que nos liberta, que libertou os nossos pais do Egito, que junto do Cristo deu-nos o exemplo de seguimento e fidelidade. É este Deus, é este Espírito que nos alimenta e nos sustenta também hoje. Que Maria, nossa Mãe, nos ajude em todas as nossas dificuldades, que ela esteja ao nosso lado e nos alcance a graça de estarmos diante do Cristo, plenos e perfeitos, porque nos ama, porque quer nos salvos, libertos de todas as amarras do pecado, da injustiça, do ódio, da escravidão, quer nos livres, um Deus que nos liberta e que nos ama. Que Maria esteja ao nosso lado sempre e nos ajude a seguirmos este Cristo, o nosso Salvador. Que assim seja. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com fé e esperança, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estar com vocês. Que bom partilhar a palavra com vocês, aqui de Cruzeiro do Sul, para continuarmos caminhando como filhos e filhas de um mesmo Deus da esperança, um Deus do amor, um Deus da paz, um Deus da libertação. A toda a sede de Maringá, obrigado pelo convite
a toda a Arquidiocese de Maringá, o nosso desejo de caminharmos juntos e invoquemos a bênção de Deus, nosso Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, sobre vossa família, sobre os vossos bons propósitos, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todas as meninas que me ajudaram nesse momento, muito obrigado. Que Deus os abençoe e conduza sempre no bom caminho. Queridos irmãos e irmãs, permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.